Jesus sempre nos convida a participar. A seguir em Toque de Esperança. Ele diz, levanta, toma o teu leito, anda. Jesus quer que você participe no milagre do seu casamento. Jesus quer que você participe no milagre que você precisa para a sua família. Ele quer que você reaja, que você tome uma atitude. Porque às vezes você só fica colocando tudo nas costas de Deus. E você não faz nada para ajudar. Olá, como é que você está? Que alegria poder te encontrar mais uma vez para compartilhar do Evangelho poderoso do Senhor Jesus. Paulo escreve aos Romanos de que o Evangelho é poder de Deus, poder para gerar nova vida, poder para salvação, poder para gerar esperança, poder que produz fé no nosso coração, a qual nós precisamos para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé traz à realidade o sobrenatural. E hoje não é diferente. Eu quero convidar você para que nessa próxima meia hora a palavra de Deus possa encontrar espaço, não só aos seus ouvidos, mas abrigo no seu coração. Quando você recebe a palavra e vive a sua vida sustentado na palavra, coisas maravilhosas começam a acontecer. Nós estamos aqui sempre com esse objetivo, compartilhar do amor, da graça, do favor de Deus sobre a sua vida. Deus te ama e tem um plano maravilhoso e perfeito a cumprir na sua vida através do seu relacionamento com seu Filho Jesus Cristo. Portanto, me ajuda aí, convida as pessoas para estarem junto conosco nesses próximos minutos. Vai valer muito a pena. O que Deus tem para ministrar sobre a sua vida é algo maravilhosamente bom, muito bom. Me ajuda aí, entra nas redes sociais. Manda aquele WhatsApp, sabe aquele WhatsApp para um amigo que você sabe que está precisando. Diga, olha, está no ar agora uma palavra de novos começos que vai abençoar a sua vida. Olha, está chegando agora em junho a nova edição da nossa abençoada conferência Superando Limites. Você já pode fazer a sua inscrição online entrando no nosso site www.superandolimites.org. Entra aqui, você pode garantir, as vagas são limitadíssimas. Pastor Cláudio Duarte, Luciano Subirá, Lucinho Barreto, Nívia Soares, Coral Quemuel. Olha, você não pode perder. Vai ser um tempo extraordinário de ministrações que vão te levar a ir além, a vencer os seus desafios. Faça a sua inscrição, garanta a sua vaga hoje. João capítulo 5, lendo a partir do verso 1, nós vamos ler os 8 primeiros versículos, para tentar ganhar um pouquinho mais de tempo. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te,
toma o teu leito e anda. Uma das, talvez, mais terríveis coisas que uma pessoa pode fazer a si próprio é chamado de autovitimização. A autovitimização é quando você começa a ficar com pena de si próprio. As coisas não acontecem como você esperava, as portas não abrem no momento que você gostaria e nos lugares que gostaria que elas abrissem. E com o passar do tempo, e talvez até mesmo pelo contexto em que você está, há uma tendência de se auto-vitimizar. Eu sou a vítima. Nunca é problema dos outros. Eu sou sempre vitimado por isso. A culpa é de um, a culpa é do outro, nunca é culpa minha. Sempre é culpa dos outros. Jesus estava mais uma vez caminhando durante o seu ministério público por tantos lugares pelo qual passou. E agora, nessa ocasião, o texto diz que havia uma festa dos judeus. O judeu gosta de festa. Havia algumas festas que eram celebradas por toda a nação e ainda o são hoje, o qual gerava uma grande mobilização, e por Jerusalém ser o lugar aonde estava o grande templo de Salomão, todo mundo convergia para lá, para essas celebrações da religião judaica. Jesus, por conta do ajuntamento de pessoas, dirige-se para lá também, porque Jesus queria que o maior número possível de pessoas ouvisse falar do reino de Deus. É chegado o reino de Deus, e ele queria falar sobre aquilo que era importante as pessoas ouvirem quanto à vida eterna, quanto ao plano de Deus que havia se cumprido. Ele decide entrar por uma das portas em Jerusalém. Eu já estive nesse lugar algumas vezes. O lugar que era ponto de atração para pessoas necessitadas. Afinal de contas, a notícia que corria era que um anjo, de tempo em tempo, vinha do céu, mexia a água do tanque, e primeiro que pulasse, não importa qual era o problema que ele tivesse, era curado. Pela expectativa, o número de pessoas que eram trazidas ali era enorme. O texto diz que jazia naquele lugar, verso de número 3, uma multidão. Enfermo, cego, coxos, paralíticos, a mais variada gama de necessidades que você pudesse imaginar se reunia ali. Talvez poderia se chamar a reunião dos desesperados, a reunião dos necessitados, a reunião dos enfermos, porque todos eles estavam à espera de um milagre. Lembra do filme? À espera de um milagre. Jesus entra ali, porque Jesus sempre gosta de manifestar a sua presença num lugar onde há pessoas necessitadas. É por isso que, se há uma necessidade da sua parte hoje, Jesus se manifesta. Jesus é sempre atraído no ambiente onde pessoas precisam de um milagre. Em meio às nossas lutas, em meio às nossas necessidades, em meio a tantas crises, que bom é saber de que Jesus vem. Havia tantas outras portas para entrar em Jerusalém. Ele decide entrar pela porta das ovelhas. Afinal de contas, ele é o bom pastor. E o bom pastor entra sempre no lugar onde as ovelhas perdidas de Israel se encontram. Ele olhava a multidão, e as Escrituras dizem que ele tinha compaixão delas, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. A coisa mais terrível que tem é uma ovelha sem pastor. Uma pessoa sem o cuidado de um pastor se torna vulnerável. A ovelha é um animal dentro do mundo animal mais vulnerável que você possa imaginar. Na cadeia alimentar, ela está na base. Ovelha não ataca ninguém. Qual é a arma de defesa da ovelha?
Bé. Apertou, a ovelha vai atacar. Bé. A ovelha não ataca, a ovelha não tem nada, não tem disfarce, não consegue correr. Ela não consegue achar alimento. Você sabia que a ovelha não consegue achar alimento por si só? É por isso que o salmista Davi, no Salmo 23, escreve tão poeticamente e de uma forma tão inspirada qual é o relacionamento da ovelha com o pastor. Ele, sendo pastor de ovelhas, e por saber da função do pastoreio, ele diz que o bom pastor, o Senhor, leva o seu rebanho às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Ovelha é um animal tão medroso que onde tem água corrente, ela não para beber água, ela tem medo. Ela só consegue beber água aonde a água está calma. Ela se assusta à toa, frágil, sensível. E Jesus chega num ambiente aonde havia uma multidão de ovelhas enfermas. Em particular, Jesus identifica uma delas. Eu tenho aqui comigo, e óbvio que o texto não trata disso, mas eu imagino de que Deus não iria de maneira alguma levar a pessoa de seu filho até um ambiente desse apenas para saciar a necessidade de um. Eu creio que a história de um foi contada. Mas quando você vai ao Evangelho de Marcos, capítulo 1, diz que todos os que eram trazidos até ele saíam curados. Eu acho que a narrativa deste homem nos é apresentada no Evangelho, mas eu acho de que houve mais do que apenas essa cura. Mas, em particular, a história desse homem começa a ser contada. Talvez contada pelo grau de vitimização que ele fazia de si próprio. Jesus sabia de que ele estava ali há 38 anos. Ele não nascera assim. Provavelmente, ele estava ali durante um tempo, quem sabe no início da sua adolescência, quem sabe no início da sua juventude, mas quando se ouviu falar, ele foi à procura de um milagre. Nós precisamos de um milagre. Sempre estamos à espera de um milagre. Numa área ou outra, numa situação ou outra, ele vai, como muitos de nós, à espera de que algo sobrenatural aconteça. E quando ali está, Jesus entra e o identifica. E ao identificá-lo, dentro do contexto daquilo que estava acontecendo, Jesus então identifica nele algumas características que nos são apresentadas no texto. Algumas pessoas que se viciam na crise, viciados no problema há tanto tempo, de que já se acostumaram com ele e não conseguem ver uma vida sem problema. Aliás, tem gente que está tão acostumada com o problema, de que quando se livra de um, arruma outro. A crise se torna quase que uma marca da sua vida, uma característica. Quando se fala dessa pessoa, não se fala dela, fala-se do seu problema. Quando se fala da família, não se fala das virtudes. Os problemas tomaram conta da história de que quando se olha para alguém, a única coisa que se enxerga é o seu problema. Diante dessa situação, algumas coisas, e eu queria muito que você anotasse, são três coisas. Anote que vai te ajudar. Na pergunta que Jesus faz, e Jesus nunca fez uma pergunta sem propósito. Não há nenhuma narrativa nos evangelhos de uma pergunta que Jesus faz, ou em todas as escrituras, uma pergunta que Deus faz sem propósito. Deus não lança perguntas no ar sem que elas tenham um objetivo. Só que o problema é que quando nós olhamos para a história, identificamos uma pergunta que Jesus faz, e ela está narrada no verso de número 6, que parece para nós um tanto sem sentido. Jesus, ao ver aquele homem, 38 anos, esperando por um milagre, ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Queres ser curado?
queres ser curado? Por que Jesus faz essa pergunta? Primeiro, e anote aí por favor, porque há uma necessidade em que eu e você tenhamos uma decisão de querer mudar. Se você não decidir mudar, Deus não pode te mudar. Há algo que se chama livre-arbítrio. Deus não impõe nada para ninguém. Tudo que Deus faz é oferecer a você uma nova vida. Segundo o texto de Apocalipse, as Escrituras dizem de que o Senhor está onde? À porta, e Ele faz o quê? Bate. Se você abrir, o que Ele faz? E se você não abrir? Ele só vai continuar batendo. Escolhas. Se eu não decidir melhorar, nada pode acontecer. Jesus não poderia dizer o seguinte: olha, fica de pé. Não, mas Senhor, fica de pé, rapaz. Não. Jesus primeiro, para que o milagre aconteça, precisa identificar em nós um desejo de mudança. Pergunta que eu faço para você: você quer mudar? Você quer melhorar? Você quer ver o seu casamento transformado? A resposta não pode ser da maneira como ele traz a resposta. Porque às vezes, ao pensar em mudar, nós colocamos na balança aquilo que estamos perdendo, porque ao mudar eu perco alguma coisa. Talvez ele estava acostumado a viver de esmolas. Tem gente que se acostumou a viver da misericórdia dos outros. Sabia disso? Você sabia de que você pode se acostumar a viver uma vida ruim? E você às vezes fica pensando: é melhor isso do que eu não sei. É aquilo que normalmente se diz: o certo pelo duvidoso. Jesus pergunta: você quer ser curado? A resposta dele, e a segunda coisa que eu quero que você, por gentileza, anote, é que nós precisamos parar de dar desculpas por causa do nosso estado atual. Ao invés de responder diretamente à pergunta de Jesus, o verso de número 7 diz que o homem começa a colocar para fora o estado da sua alma de autocomiseração, autovitimização. O que ele diz? Senhor, não tenho... Vamos, gente. Não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Ninguém gosta de mim. Ele não responde a pergunta, ele começa a dar desculpa. Você nunca vai mudar se a única resposta que você tiver é desculpas. Quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Bom em dar desculpa. Por que você não fez isso? Já viu? Atrasado. Rapaz, dá uma dor de barriga. Ih, rapaz, amanheci com dor de cabeça. Mas é que eu achei que fulano de tal. Normalmente esse tipo de gente continua vivendo dentro de um lugar chamado casa de misericórdia. Porque Betesda significa casa de misericórdia. Ele nunca vai viver na casa da vitória. Ele vai viver na casa da misericórdia. Porque ele se acostuma apenas a contar com a misericórdia, a cara de dó. Normalmente, quem adota esse discurso nunca sai da beira de um tanque de misericórdia. A terceira coisa é que você precisa tomar uma atitude quando a oportunidade surgir. Tem gente que ao invés de identificar a oportunidade, ignora. O texto diz que esse homem tinha uma escolha. A vida é feita de escolhas. Ele podia ouvir e ignorar,
ouvir e alimentar uma esperança, ou ele podia ouvir e obedecer, ele tinha que fazer uma escolha. Ele escolheu aproveitar uma oportunidade. E Jesus me ensina algo aqui que eu quero concluir com vocês. Jesus sempre nos convida a participar do milagre. Jesus sempre nos convida a participar do milagre. Ele diz: levanta, toma o teu leito, anda. Jesus quer que você participe no milagre do seu casamento. Jesus quer que você participe no milagre que você precisa para a sua família. Ele quer que você reaja, que você tome uma atitude, porque às vezes você só fica colocando tudo nas costas de Deus e você não faz nada para ajudar. Não há esforço, não há suor, não há força de vontade. Quando nós fazemos uma parceria com Deus, o milagre acontece. Ele então decide agir. Ele toma uma atitude. Que atitude você hoje vai tomar que vai mudar a realidade da sua história? Que vai produzir um milagre? Porque o perdão está disponível. Ser lavado dos seus pecados é uma garantia a todos que vierem. Mas você precisa ir. Saia de um estado de auto-vitimização. Pare de dar desculpas e colocar a culpa em terceiros. Tome uma atitude. Decida hoje participar do seu milagre. Faça a sua parte. O que Jesus estava dizendo para ele é o seguinte: pare de terceirizar a responsabilidade quanto à sua vida. Pare de dizer que não tem ninguém, ninguém te ajuda, ninguém vem, ninguém me pega no colo, ninguém me abre uma porta. Esforça-te. Quando Deus manda Josué sobre a orientação de tomar a terra prometida, cruzar o Jordão, o livro de Josué deixa claro qual é a maneira que Deus trabalha com aqueles que conquistam. Ele diz: eu já te dei a terra, mas você vai ter que lutar para possuí-la. Eu já te dei. O milagre é seu, mas ele diz: esforça-te. Tem bom ânimo. O Senhor é contigo. Esforça-te. Tem bom ânimo. O Senhor é contigo. O Senhor é conosco. Cabe a nós agora esforçar-se. Dobrar a manga da camisa. Dar aquela ajeitada e dizer: acelera e pisa. Faz sua parte. Para de reclamar. Para de murmurar do que você não tem, do que você perdeu, do que aconteceu. Hoje há uma oportunidade para você definir um divisor de águas na sua vida. Um antes e um depois. Com a sua atitude de sair daqui dizendo: eu vou tomar uma atitude. Eu vou fazer a minha parte. O texto diz que ele então, verso de número 9, imediatamente o homem se viu e tomando o seu... Olha só que coisa interessante, eu não sei o que aconteceu. Dentro dessas palavras do verso 9, imediatamente, o homem se viu curado. Eu não sei o que ele viu. Alguns, assim, mais teatrais, começam a dizer: não, é porque ele viu a perna. Mas eu acho que ele não viu nada do ponto de vista físico. Eu acho que o que aconteceu foi algo dentro dele. Porque a cura, antes de acontecer do lado de fora, acontece aqui dentro. Eu acredito que Jesus já fez. Eu acredito de que o milagre já aconteceu. E ele então toma o leito. Põe-se a andar. Jesus é assim. Ele vem, te confronta, te faz enxergar sobre a ótica da palavra, te coloca numa posição de tomar uma decisão para que a sua vida caminhe para frente.
Aqui é um lugar de misericórdia hoje. Toda igreja deve ser um lugar de misericórdia. As portas se abrem nas nossas reuniões públicas sempre para receber tantos que chegam enfermos, alguns de corpo, outros na alma. E assim como foi nessa história, Jesus vem ao nosso encontro também. Ele está aqui, eu não tenho dúvida disso. Jesus está aqui. E Ele te faz a mesma pergunta. Queres ser curado? Queres ser liberto? Quer ver algo acontecer na sua vida? Como é que você vai reagir? Deus hoje quer que pela sua atitude, você possa sair por essas portas, com aquilo que era o símbolo do teu fracasso, debaixo do seu braço, para que você caminhe em direção ao lugar que Deus sonhou. Eu creio no poder da palavra, é por isso que eu dedico a minha vida toda à palavra de Deus. Não só para pregá-la, mas acima de tudo, aplicá-la e vivê-la integralmente sobre a minha vida. Não há um dia sequer que eu consiga ficar longe da palavra de Deus. Afinal de contas, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Quando eu decido andar sobre a luz da palavra, eu não tenho por que me preocupar quanto aos percalços, às armadilhas, ela ilumina toda a jornada. Deus quer fazer o mesmo com você. Quem sabe a sua vida até aqui tem sido uma vida de tropeços, de armadilhas, de cair em valas e buracos, porque você tem tentado viver simplesmente segundo o seu próprio conhecimento. Se você continuar assim, é impossível viver uma vida numa caminhada abundante. É por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo, aquele que anda segundo a palavra, que obedece ao Senhor, é como a luz da aurora, ela brilha mais e mais. O teu caminho em Cristo é cada vez melhor. É certo que as lutas virão, mas a vitória é certa também, em nome de Jesus. Olha, que Deus te abençoe, que Deus cerque a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, o seu comércio, a sua empresa, com bondade, com graça. Mas saiba que a única maneira de você viver uma vida plena e abundante é tendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós vamos ficando por aqui, mas lembre-se, nós sempre temos esse encontro marcado e será sempre uma alegria poder compartilhar mais uma vez do amor, da graça e da bondade do Senhor Jesus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, tenha um dia cheio da presença dEle, plena em todas as áreas da sua vida. E querendo Ele, estaremos de volta no próximo programa.